Fala, gente, vamos resolver mais uma questão do Enem, a questão 144, dessa vez uma questão de geometria. Olha só, um sistema de polias circulares e correias é um dos mecanismos responsáveis pela transmissão do movimento em máquinas rotativas. O manual do motor traz uma figura representando um sistema composto por duas polias e uma correia de transmissão, tensionada e perfeitamente ajustada sobre as polias, de modo a não apresentar folgas nos contatos com as polias. Considere que as partes dessa correia que não ficam em contato com as polias são representadas por segmentos de retas tangentes às polias. E aí a gente vê a figura, né? Se você tem uma bicicleta em casa, se você anda de bicicleta, você percebe que é assim que funciona, né? O sistema de polias. E aí ele pede pra gente a medida do comprimento dessa correia, não é isso? Então, a gente já tem a medida de uma parte do comprimento dessa correia, certo? A correia é tudo isso aqui, ó, que está em volta da circunferência e que está ligando ali uma a outra, não é isso? Então, polia é tudo isso aqui. Ele quer saber o comprimento disso. Percebe que a gente não tem esse comprimento aqui, assim como a gente não tem esse comprimento aqui, né, referente a essa circunferência maior, a gente não tem. Então, é isso que a gente precisa achar, né? Isso ele dá o valor de π aproximando para 3, e ele também fala que o raio menorzinho é 4 e o raio maior é 8, tá certo? Então, vamos lá. Como é que a gente pode achar os valores, né, que estão ao redor dessa circunferência, que é o que nos falta para achar o comprimento total da correia, tá certo? Bom, vamos lá. O que acontece? Ele fala pra gente que esse raio menorzinho é 4, e ele fala pra gente que o raio maiorzinho é 8. Então, eu coloquei os valores aí, certo? E ele fala pra gente que essas polias, né, são segmentos de retas, né, o que está ligando uma circunferência a outra. Essa parte da correia são segmentos de retas, né? Esse segmento de reta aqui, ó, é isso que ele se refere. E esse de baixo também, né? São segmentos de retas tangentes à circunferência. Isso quer dizer que forma 90 graus aqui com raio, não é isso? Assim como aqui vai formar também 90 graus do outro lado ali, ó. Assim como aqui também vai formar 90 graus, tá certo? Mas por que eu tô atentando a gente para isso? Porque esse ângulo aqui do meio vai ser também 150 graus. E a gente precisa saber disso para achar o comprimento, né, dessa circunferência aqui, ó, dessa parcela da circunferência, né, dessa fração da circunferência. Então perceba, a gente sabe que esse ângulo aqui do meio também vai ser 150 graus. Não é isso? Então assim, o que a gente precisa analisar agora para a gente resolver essa questão? Veja só, se a gente sabe que esse ângulo aqui central é de 150 graus, e a gente sabe que o comprimento da circunferência é 2πr, o comprimento da circunferência que eu me refiro é o valor da circunferência toda. Então, se eu pegar o comprimento, né, se eu pegar essa circunferência e colocar uma linha ao redor dela, o comprimento que eu acho dessa linha, se eu esticar depois essa linha, né, de maneira reta, a gente acha 2πr como comprimento, né, o tamanho da circunferência. Então, 2πr, se eu tivesse a circunferência toda, ou seja, 2πr para 360 graus, não é isso? Então, se eu tiver a circunferência toda, né, 360 graus de circunferência, o meu comprimento toda da circunferência vai ser 2πr. Mas a minha pergunta é, se eu tiver apenas, né, já que aqui é 150 e tudo é 360, então que ângulo eu vou ter aqui desse lado, não é isso? Então, o ângulo que eu vou ter aqui desse lado vai ser 360 menos 150, que é 210. 360 menos 150 é 210. Então, eu quero saber, né, o comprimento da circunferência quando eu pegar somente uma parcela de 210 graus da circunferência. Assim como aqui, né, vai ser 150 graus. E aí, sim, eu vou explicar para você que, como eu falei, esses ângulos aqui são equivalentes, né, 150 graus, 150 graus. Por quê? Porque se eu formar, se eu pegar e traçar uma linha reta aqui, ó, perceba que aqui vai ser 90, né, como a gente tinha visto. Eu vou apagar aqui para ficar melhor para você entender. Vou apagar esse raio. Aqui vai ser 90. Se eu ligar aqui, ó, uma circunferência a outra, eu vou ter o seguinte. Deixa eu apagar aqui. Eu vou ter o seguinte. Perceba que esse ângulo aqui, ó, vai ser igual ao ângulo que está passando aqui. Por quê? Porque a gente tem, né, aqui os famosos ângulos, né, alternos internos, não é isso? Você também poderia pensar desse jeito, né? E aí, ó, esse ângulo aqui é alfa, esse ângulo também vai ser alfa. Por quê? Porque é como se eu tivesse aqui, ó, vou desenhar para você
o que está ilustrado na figura. É como se eu tivesse um trapézio, certo? E aí, se eu tenho um segmento de reta que está cortando essa base desse trapézio em um ângulo alfa, também vai sair cortando um ângulo alfa, né? O segmento de reta não faz curva, ele é reto. Então aqui é 90, né? E aqui também é 90. Então é uma aí paralela cortada por transversais. A gente sabe que esses ângulos são equivalentes, esses ângulos são iguais, tá certo? Espero que você tenha conseguido entender essa parte dos ângulos. Então, a gente tendo visto que a gente achou que os ângulos são iguais, é isso? Agora a gente tem que achar agora, né, o valor, né, de x. Então vamos lá. 2πr. Eu estou fazendo essa regra de 3 aqui de cima. Vamos substituir os valores aí agora. O π ele falou para a gente considerar como 3. E o r da circunferência maior é 8. Então isso está para trás de 60 graus. Assim como x está para 210 graus, não é isso? Perceba, eu posso cortar, ó, esse zero aqui de baixo com o zero de cima. É isso. E agora a gente pode fazer o meio pelos extremos, é o famoso x aqui no meio. E aí fica 21 vezes 3, 21 vezes 2 vezes 3 vezes 8 é igual a 36 que multiplica x. Perceba o seguinte, eu posso simplificar aqui, ó, 3 colocado em vermelho para você entender. 3 por 36 é 12. 12, é isso. E 12 por 2 é 6. E a gente pode cortar ainda ali, ó. 21 por 3 é 7 e 6 por 3 é 2. E a gente corta outra coisa ainda aqui, né? O 8, deixa eu colocar de preto, não sei porque eu coloquei de... Aqui vai ficar 7 e aqui vai ficar 2. Porque o 6 também cortou. E aí, a gente pode cortar, né, isso, o 2 com 8. E aqui desse lado fica 4. Então perceba, ficou o seguinte, ó, 7 vezes 4 igual a x. 7 mais 7 é 14. 14 vezes 2, 28. Então meu x aqui, ó, é igual a 28. Então x é igual a quê? 28 centímetros. Esse valorzinho aqui todo, ó, é 28 centímetros. Então, a gente sabe que o comprimento da correia vai ser 28, né? Mais esse comprimento aqui que a gente precisa achar agora. Então vai ser o seguinte, ó, mesma regra de 3. 2πr, né? Mesma coisa aqui. Já vou substituir, já que a gente já fez uma vez para exemplificar. Então, ó, 2πr, o π da circunferência menor é o mesmo, né? O π é uma constante. E o raio da circunferência menor é 4. Então isso dá para 360 graus. Mas a gente quer para quantos graus? A gente quer para 150. Então posso chamar esse valor aqui de y. Vou chamar de y porque a gente já chamou de x aqui, tá certo? Então, ó, vou cortar o zero daqui agora. Com o zero daqui, certo? E já vou cortar aqui também, ó. 3 vezes 4 é 12. 12 dividido por 36 é o mesmo que 3. Não é isso? E eu posso cortar mais ainda. 3 por 15 vai ficar 5 aqui embaixo. Vou colocar de preto. Vai ficar 5 aqui embaixo. Então, y é igual, né, a 5 vezes 2. Y vai ser igual a 10. Então, perceba, se x é igual a 28, y é igual a 10, e a gente quer saber o valor de x mais y mais 30, por que esse mais 30? Porque é esse mais 15 aqui de baixo, mais 15 aqui de cima, tá certo? É o valor completo, o tamanho completo, o comprimento completo da polia. Então, da correia, na verdade, da polia não. Então, a gente quer saber esse valor aqui todo. Então, a gente já está fazendo aqui embaixo, né? 28, vou até apagar aqui, ó. X é igual a 28, y é igual a 10, e o comprimento de segmento de reta ali é 30, como a gente viu, não é isso? Então, esse valor aqui é igual a 68, e a alternativa correta é a letra D de dado. Eu espero que você tenha entendido a questão, uma questão bem interessante aí, né? Que envolve regra de 3, mas também geometria. Espero que você tenha entendido realmente a questão. Forte abraço, deixa o like, se inscreve no canal.